Empenhados em mostrar o melhor de Portugal, o Pontes Cardeais soma assim mais um destino. Desta vez, somos recebidos na região centro, num concelho portador de duas aldeias históricas. Aqui, a Mãe Natureza foi generosa e brindou o território com paisagens de cortar a respiração. Haveria muito mais características para apresentar, mas deixaremos tudo isso para juntos fazermos mais uma descoberta. É só ver as imagens que se seguem e saberá do que lhe falo. O programa de hoje será descobrir o magnífico concelho de Idanha Nova. É atualmente a cidade criativa da música da Rede de Cidades Criativas da Unesco. Tem uma das estâncias termais mais conhecidas em Portugal e a riqueza patrimonial é mantida com muito gosto e primor. Passearemos pela história, pelas tradições e provaremos sabores antigos com mestrias de contemporaneidade. Fique connosco na companhia do Pontes Cardeais, desta vez em Idanha Nova. Idanha Nova é um território de assimetrias paisagísticas. Tem heranças históricas e culturais marcadas na traça dos edifícios, nos costumes da sua população e no desenvolvimento que cresce junto de saberes ancestrais. Na nossa caminhada, espreitam apontamentos nobres, ruas cuidadas e património religioso. O concelho de Idanha é um dos concelhos do país de maior área geográfica. Temos 1417 km². Somos também o município do país que tem mais área de fronteira com Espanha e tem no seu património a sua maior riqueza, o património natural e histórico-cultural, desde a geodiversidade, à biodiversidade, ao património cultural, histórico-cultural, caracteriza muito bem toda uma história que o concelho de Idanha Nova tem, muito rica. Portanto, estamos a falar de um concelho que tem hoje uma densidade populacional pequena. Somos 6,5 habitantes por km², mas uma paisagem e uma história absolutamente rica. Bem no coração da vila, o Centro de Artes e Ofícios é um espaço que condensa tradição e muita criatividade. As bonecas locais representam a região junto dos trajes confeccionados com todos os pormenores. O adufe é um instrumento característico do concelho que ganha forma nas mãos das artesãs. É elaborado segundo os ensinamentos antigos, respeitando assim as características primitivas. Alguns são adornados com belas pinturas à mão, sempre com imagens alusivas a Idanha Nova. O adufe é tocado exclusivamente por mulheres. Entre vozes e melodias evocativas a Nossa Senhora do Almortão, nasce um grupo que eterniza na memória o uso deste instrumento. É um grupo que nasceu do rancho etnográfico. Em 98 ficámos sem pares, os rapazes desistiram e como não tínhamos pares para dançar, formou-se o grupo de Atefeiras. É um grupo de mulheres que toca adufe, que era aquilo que se fazia na Idanha no século XVIII e XIX. É na confecção do adufe que está o segredo do som que produz. O adufe é um instrumento quadrado, que é feito de pele de ovelha ou de cabra devidamente curtida e tem uma armação em madeira. Depois da pele estar curtida, é forrado, aquela madeira é toda forrada com a pele e em volta leva aquela fita às cores e o que tem nas pontas são as maravilhas. Se reparar, são as cores dos fatos da Raiana, umas cores coloridas. Em Idanha Nova, as crianças aprendem a tocar este instrumento com o objetivo da tradição permanecer. Mas também os trajes são elementos principais. Ainda pelo centro, encontramos as ruínas do castelo. Foi construída em 1187 por D. Gualdim Pais de Maratecos, mestre da Ordem dos Templários. Do alto, miramos a planície que se estende depois da falha do Ponço, que é bem notória. É uma curiosidade imperdível, porque através de um fenómeno natural é possível ver as diferentes paisagens que marcam o território. À medida que percorremos a parte cimeira do castelo, vislumbramos a vila e a aldeia mais portuguesa de Portugal, como gentilmente foi apelidada. Idanha Nova tem no domínio do seu território duas aldeias históricas que pertencem à Rede de Aldeias Históricas de Portugal. Há castelos, ruínas, casario típico e, claro, muitas histórias para contar. Monsanto é um paraíso rural, tosco e belo.
Uma aldeia onde se respiram tempos antigos. Da história, mantêm-se as pedras fortes do granito e nas ruas os pequenos recantos enchem-se de cores. No alto encontra-se a parte mais antiga de Monsanto. A cerca e a torre de homenagem foram mandadas construir pelos templários. No interior da cintura amuralhada está a cisterna e a igreja de Santa Maria. Ao percorrermos as escadas que dão acesso à parte superior, somos invadidos por uma natureza imensa. Os olhos são brindados por uma imagem panorâmica, longa e fascinante. O olhar parte das escarpas agrestes, avança para a planície calma e pacata e termina com os espelhos de água a serpentear os terrenos. Do outro lado do castelo, viramos a aldeia que se estende pela encosta. Fora dos muros está o povoado primitivo em torno da capela de São Miguel e ainda são visíveis sepulturas, um subtil tesouro da arquitetura românica. Bem perto ergue-se a Torre do Peão. No património histórico-cultural sobressaem, de facto, Monsanto e Idanha Velha e mais um conjunto de aldeias que tiveram, nós no Concelho de Idanha tivemos 9 castelos, 8 comendas e um lugar templário. Portanto, é uma riqueza, de facto, muito significativa. Idanha Velha e Monsanto fazem parte depois da rede das aldeias históricas e tem esta componente histórico-cultural muito significativa que caracteriza o Concelho de Idanha. Pelas ruelas e veredas povoadas de casas, somos surpreendidos com o miradouro. A utilização granítica nas construções confere ao conjunto uma grande uniformidade entre o natural e o edificado. Espreite cada rua e vá até à casa de Zeca Afonso ou Fernando Namora. Na parte inferior da aldeia está a capela de São Pedro de Viracorça. Trata-se de um extraordinário templo românico, rodeado por um imenso arvoredo, um lugar mágico e um segredo ainda bem guardado. Monsanto é uma memória física que não tem fim. Cada visitante exprime um sentimento, faz uma descoberta e uma descrição. Uma aldeia que não se esgota e que ainda vive em ritmo próprio. A riqueza paisagística deste concelho é um forte atrativo. Aqui pode visitar geomonumentos, fazer percursos pedestres ou então deixar-se perder pela beleza destes quadros naturais. O património natural deste concelho raiano é mantido em estado quase intocado. Os grifos são uma das aves que sobrevoam os céus em busca de alimento. Vivem em comunidade e encontram aqui um habitat perfeito. O Parque Natural do Tejo Internacional é um dos pontos de visita obrigatória. As longas caminhadas trazem surpresas por entre a vegetação. Os veados, que se caracterizam pela rapidez e astúcia, nem sempre se deixam ver, mas desta vez a sorte esteve do nosso lado e fomos presenteados com mãe e filho. A flora local também é um motivo de observação à medida que caminhamos até ao Rio Tejo. As estações do ano indicam muitas vezes os fenómenos que se formam nas águas. O território de Idanha Nova é em grande parte ocupado pelo Parque Natural. Para além das duas aldeias históricas, Monsanto e Idanha Velha, há um conjunto de aldeias que caracterizam todo este concelho e com esta história, desde a geodiversidade, nós temos algumas das nossas aldeias que têm alguns dos geomonumentos do Geoparque Mundial da Unesco, temos um património paleontológico que data de há 480 milhões de anos. Monsanto é depois também um geomonumento do Geoparque Mundial da Unesco, como é mais Idanha Nova, Segura, Salvaterra. Portanto, há um conjunto de aldeias que fazem parte deste património da geodiversidade. Penha Garcia é detentora de uma localização que impressiona pela sua posição no cimo das cristas quartzíticas da Serra. Recebeu a atenção de vários reis e por becos e ruas estreitas chegamos ao castelo. Daqui a vista é esplendorosa. Vislumbramos o vale encaixado do rio Pônsul com os antigos moinhos. O melhor é trazer tempo e percorrer este espaço com contemplação. Do miradouro da igreja, a vista é sublime e enigmática, porque chegamos ao Parque Ecológico de Penha Garcia. Podem encontrar aquilo que foi um oceano há 480 milhões de anos. Portanto, esta paisagem tão especial é o resultado dos movimentos e toda a dinâmica da Terra ao longo de um vasto período de tempo. As camadas são o resultado de vários fenómenos. Quando olhamos para esta paisagem, hoje em dia verde e de montanha,
Aos olhos de um geólogo, o que poderíamos ver era uma paisagem de mar, uma paisagem de litoral, uma paisagem onde um grande rio se estendia até este oceano em abertura, um oceano revolto, um oceano de tempestades, um oceano de grande atividade tectónica, um período muito recuado de tempo, onde obviamente não havia nem homens, não havia nem sequer dinossauros. Neste parque, os fósseis têm acesso fácil, portanto, é só procurar e recuar milhões de anos. Nós podemos ver estes fósseis de duas perspectivas. Aos olhos da aldeia, temos as lendárias cobras pintadas, que eram, no fundo, uma representação pela qual as pessoas têm grande respeito, as pessoas aqui da Terra têm grande respeito. Da perspectiva científica, perspectiva paleontológica, estamos perante os vestígios da atividade de trilobites durante o seu dia-a-dia, portanto, à medida que procuravam alimento no fundo marinho. A praia fluvial do Pego é um cenário natural e idílico. O som da cascata cristalina é o reflexo da vida natural que compõe este geoparque. No verão, é muito procurado pela qualidade da água e pela envolvência tão peculiar. O Parque Ecológico de Penha Garcia é, do ponto de vista científico, porventura, o local mais importante e o berço do Geoparque Natur Tejo. É um local, um dos 17 geomonumentos e um dos 176 geossítios que este território tem, que lhe possibilitou a classificação pela Unesco. Porque aqui temos, de facto, em Penha Garcia, um registro de um período de tempo recuado da evolução da vida da Terra, que está aqui registado, com mais de 36 espécies diferentes de organismos que ficaram preservados. Penha Garcia é conhecida pelos usos e costumes que, para além de ricos e milenares, são mantidos no dia-a-dia local. A tia Josefina coloca em tudo o que faz os saberes que recolheu ao longo dos anos. Uma amostra da história através dos sentidos. Eu vou fazer café de cevada, mas que é feito com a brasa. A brasa vai-lhe dar imenso paladar, uma brasa ali da lareira, entra aqui no café, ferve e fica cá até as borras irem ao fundo. Este café servia, no tempo que eu me criei, que está no meu livro, para acompanhar as migas tostadas, que eram com muito alho, pão migado muito fininho, muito azeite. Isto é a brasa, que eu vou meter aqui no café. Um bocadinho a repousar. Eu fiz aqui no fogão para ser mais depressa, porque é costume fazer-se nestes púcaros de barro, aqui à lareira, aquele fiz ali. Era na alvorada que o pequeno almoço ia à mesa como mantimento de grande parte do dia. As pessoas, na altura, não se comia assim. Comiam-se naquelas bacias e comia-se de barranhão. Barranhão é o quê? A cada filho dava a sua colher e comia tudo daqui. Cada um comia no seu lado, ninguém ia ao lado dos outros. As papas de carola eu tenho aqui para o pequeno almoço, mas na época isto era a ceia. Depois temos o pão, o pão é uma coisa de Penha Garcia que eu acho que não há pão como este, que é um pão muito bom, e comiam com azeitonas. No seu livro pode consultar-se não só receitas, como as emendas que compunham o comer de domingo, as bodas ou a Páscoa. Este manual valeu o primeiro prémio da categoria na Feira do Livro em Lisboa. O evento Arrebita e Denha Bio são 2 dias onde os melhores chefes portugueses confeccionam pratos com produtos 100% biológicos. Vamos então espreitar o que este certame gastronómico nos reservou. Num cenário pitoresco, o evento é envolvido entre a aliança dos produtos típicos aos pratos contemporâneos. Alguns dos chefes são estrelas Michelin, os mais graduados e reconhecidos dentro desta rede tão reconhecida no mundo, aqui estão, com esta perspectiva de trabalhar os produtos biológicos, os produtos da economia circular, dos circuitos curtos de comercialização, que é a melhor forma de promover as economias locais, a área da restauração, da hotelaria. Marcados por uma atualidade desafiadora, Idanha Nova tem a inovação como objetivo. É importante porque são os territórios que mostram as suas oportunidades
E Idenha tem feito um trabalho incrível do ponto de vista da mobilização daquilo que são os seus recursos naturais e pô-los ao serviço do desenvolvimento desta região, para atrair, para fixar pessoas jovens, e tem-no conseguido. E tem-no conseguido, nomeadamente através da produção em modo biológico. Com isto, vamos conseguir reduzir a nossa pegada ecológica, diminuir a pressão sobre os recursos naturais, vamos conseguir também criar uma melhor consciência, uma consciencialização mais forte por parte do cidadão nas suas escolhas alimentares. O selo biológico está em expansão e nada melhor que aliar esta potencialidade do concelho ao mercado nacional. Os moinhos foram tomados pelos verdadeiros galardoados da cozinha em Portugal, que trouxeram ótimas propostas para os visitantes. Uma perdiz de escabeche das vindimas, que é uma perdiz de escabeche com uvas. Perdiz de escabeche é um dos pratos emblemáticos aqui de Idenha Nova. Na verdade foi importado para aqui há uma série de anos. Eu gosto muito de comer caça, gosto muito de caça. Achei que era um prato bom para trazer hoje aqui para este evento. Penha Garcia é um lugar de inspiração e estes desafios são oportunidades de criação únicos. Acho que nesta fase há uma oportunidade para estar aqui a cozinhar e contatar com muitas pessoas que vêm aqui para se divertirem, também para se entreterem. O poder fazer parte deste projeto A Revita, neste caso a região aqui de Penha Garcia e Idenha Velha, e apoiar também Idenha Nova. Esta comunidade tem feito um grande trabalho também de produção biológica, que hoje é única em Portugal. Através da imensidão de produtos locais, os chefes deram asas à imaginação e confeccionaram verdadeiras obras-primas. No ar espalham-se os cheiros e nos tachos rodam os ingredientes devidamente selecionados. É sem dúvida uma viagem pelo palato e, claro, pela terra. Os sabores não se esgotam e desta vez é o rei da mesa de Portugal o protagonista. Trouxe tripas de bacalhau, uma feijoada com tripas, que é com samos, não é? E bacalhau, puré de feijão, portanto é assim uma feijoada de bacalhau com molho de bacalhau. É um prato que é muito como uma cariz tradicional, mas depois consegue ficar bem apresentado mesmo neste quadro tão agreste. A presença dos produtos bio está em cada prato e aqui não foi exceção. Ainda agora me vieram um produtor trazer um saquinho de feijão biológico e isto tratam muito bem aqui essa parte. E independentemente de pandemia, que os portugueses nos visitam e já fizeram muito, e depois acho que, acoplado a isto, qualquer evento que se faça em prol da gastronomia é sempre bem-vindo. Continuamos pela natureza, porque Idenha Nova tem muito para mostrar. É na margem do rio Erges que se situam as afamadas Termas de Monfortinho. Existem desde a época da civilização romana, devido à qualidade e pureza das fontes da Serra de Penha Garcia. Na estância termal, o ar e a água fazem maravilhas porque se aliam em harmonia à natureza e à tranquilidade. Além de serem dedicadas à saúde, aqui também encontrará serviços direcionados para o repouso, bem-estar e beleza. Embrenhados pelo património natural, seguimos em direção aos canhões fluviais do Erges. O curso de água divide Portugal e Espanha, mas nós continuamos pela margem portuguesa e a explorar a paisagem do concelho. A agricultura teve sempre um papel importante na economia de Idenha Nova. A Idenha também tem aqui muito inovado com a sua biorregião. Nós, habitualmente, dizemos que aqui semeamos tradição e colhemos inovação. E a inovação, hoje, é tecnológica, é a forma como trabalhamos os produtos, o facto de conseguirmos esta certificação biológica, biodinâmica, tem sido não só um desafio para os nossos produtores, mas agora procurando que estes produtos sejam certificados. O Centro Cultural Raiano alberga numa das suas salas a exposição permanente, cujo tema é a agricultura nos campos de Idenha. Estão representadas diversas alfaias e máquinas agrícolas de outros tempos que contribuíram para o desenvolvimento agrícola local. As profissões do concelho, que em tempos fizeram parte do cotidiano, também estão exibidas com peças doadas. A exposição está repleta de curiosidades por descobrir. Saltamos para outro período histórico e paramos em Idenha Velha. Esta aldeia pertence à rede de aldeias históricas de Portugal. A Porta Norte é um cartão de visita pautado pela sua monumentalidade. A aldeia ergue-se no espaço onde outrora existiu uma cidade de fundação romana.
O varandim panorâmico tem acesso através de uma escadaria que nos permite circular à volta da muralha. Vaguear pelas ruas é a forma mais fácil de encontrar a história nos edifícios, como a Torre dos Templários. Está construída sobre o pódio do templo da Praça Pública da cidade romana, o Fórum. A cintura amuralhada tem como data provável de construção o século IV. Situado no pequeno largo da igreja, o Pelourinho, símbolo do poder municipal de Idanha a Velha, é de estilo manuelino. A grandiosa casa, que em tempos pertenceu à família Marrocos, mostra um trabalho exuberante nas varandas e cantarias. Ao lado está a igreja de Santa Maria, a Sé Catedral. Este templo religioso é dos princípios do cristianismo, mas teve uma forte intervenção no período manuelino. Na atualidade, é palco de eventos musicais no âmbito de Idanha ser a cidade criativa da música da Unesco. O Festival Fora de Lugar começou em 2012 aqui neste território, que eu considero o lugar mais bonito do mundo, e começou com um desafio de colocar várias coisas em cima da mesa e todas elas em diálogo umas com as outras. Entre o antigo e o novo, entre o tradicional e o erudito. E fazer este desafio extra de espaços que são mais ou menos inusitados. O festival decorre em pequenas aldeias do concelho, aldeias que têm 40 pessoas, 50 pessoas, 60 pessoas, em espaços que são absolutamente inesperados. A música e a tradição deram origem a um novo projeto. Desenvolvemos um projeto juntos que acabámos por chamar do ramo de uma árvore, que foi olhar para um instrumento que era um instrumento da tradição local, de um pequeno lugar, um senhor chamado José dos Reis, que toda a gente conhecia como José da Gaita, porque construía com o seu canivete um instrumento que ele chamou de palheta, e daqui surgiu um instrumento que já não é só de 5 furos, é um instrumento de 8 furos, com outras capacidades. Esta aldeia histórica recebe o segundo dia do evento gastronómico, que traz aos visitantes pratos diferenciadores. A oferta é vasta e há muitos doces para provar, sabores que ainda se fazem com fogo da fogueira ou então pratos mais gourmet. O Pontes Cardeais foi espreitar o que um dos chefes da terra trouxe para apresentar. Foi-me pedido que fosse embaixador dos produtos locais, dos sabores locais e que utilizasse a maior parte biológico possível. Nesse sentido, trouxe uma arrosada de cogumelos perfeitamente português, com um bago português, com as mesmas características, que é um bago arredondado, que liberta bastante goma e que permite incorporar todo o sabor dos cogumelos. A gastrónoma e chefe de Idanha a Velha sentiu-se em casa e, como tal, serviu algo típico da aldeia. Trouxe um creme de favas que é certificado aqui de Idanha a Velha. Eu sou cozinheira do restaurante local e, como me inspiro na alimentação com a narrativa histórica, eu trouxe também hoje, mais uma vez, um produto que já era utilizado no tempo dos romanos. Idanha Nova foi contemplada pela Mãe Natureza, com um território fértil onde as paisagens se contrastam. A vida chegou em tempos imemoriais e preservou-se com as suas gentes. Os sons raianos tocam-se nas mãos da terra e perpetuam-se os saberes de geração em geração. Um concelho dinâmico e com muito por descobrir. O convite é visitarem o idanha.pt e temos sempre um conjunto de desafios durante 365 dias do ano para conhecerem Idanha Nova. Muitos motivos para ao longo do ano virem habitualmente, não só descobrir os nossos sabores, a nossa história, mas também a nossa paisagem e, obviamente, o nosso património, a nossa gente. É de facto uma oportunidade que os portugueses têm que fazer e devem fazer para conhecer melhor o seu país. O programa de hoje foi pontuado pela magnitude e beleza de um concelho com visita obrigatória. Para os amantes da história, da boa mesa ou para os colecionadores de momentos inesquecíveis, Idanha Nova é sem dúvida o destino certo. Não perca tempo e venha até cá.